Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, e esse é o canal Histórias de Sucesso. Hoje iremos falar um pouco da história de vida do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, Luiz Barsi. E se essa história agregar em alguma coisa na sua vida, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante, e ajuda para que eu continue trazendo histórias como essa. Vamos lá? Luiz Barsi. Luiz Barsi é literalmente o maior investidor individual da BM&F Bovespa. O patrimônio líquido de Luiz Barsi Filho é de aproximadamente 5 bilhões de reais. Aos 83 anos, é carinhosamente conhecido como o Banfetti brasileiro. Luiz Barsi é um seguidor da filosofia de investimento em Value Investing, é um dos exemplos mais bem-sucedidos dessa estratégia no Brasil, portanto, numa perspectiva de longo prazo, somente pesquisando uma boa empresa é possível gerar lucros e obter a tão sonhada independência financeira. É extremamente importante para qualquer investidor em valor ouvir as lições de Luiz Barsi. Esse valor é ótimo, desde que se pretenda construir um patrimônio sólido e sustentável no mercado financeiro brasileiro. Filho de imigrantes, Luiz Barsi, de mãe espanhola e pai italiano, vivia de forma simples e discreta. Ele mora em um apartamento no Brás, um bairro com tradição operária na cidade de São Paulo. O que ninguém sabe. Uma infância sem muitos luxos ficou ainda mais difícil após a perda do pai. Isso levou Barsi, de 9 anos, a trabalhar como engraxate nas ruas de São Paulo. Além disso, foi vendedor de confeitaria no cinema, e de alfaiate, quando sua mãe abriu uma pequena loja. Em algumas entrevistas, Barsi falou sobre sua infância, contando que tomou seu primeiro banho quente quando tinha pouco mais de 5 anos. Apesar de uma infância difícil, a vida de Barsi não foi carente de educação. Por não conseguir concluir os estudos, sua mãe insistiu para que o menino não faltasse à escola. Da mesma forma, fazia questão de estar sempre bem alimentado para não se distrair com os ensinamentos do professor. Depois de se formar em contabilidade técnica, o bilionário formou-se em ciências atuariais e concluiu outros 2 cursos superiores. Uma das leis, por Faculdade de Direito de Varginha, em Minas Gerais e em Economia, por meio da Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. Suas 2 formações foram essenciais para que o jovem Barsi soubesse como analisar os balanços, as empresas e a situação econômica e política do país. Fundamentos que até hoje são os princípios básicos que ele usa ao investir. Trajetória profissional de Luiz Barsi. Na década de 1960, quando tinha cerca de 14 anos, Barsi começou a trabalhar em uma corretora e iniciou sua jornada no mercado financeiro. Em meados da década de 1970, Luiz Barsi desenvolveu carteiras de previdência privada. Em outras palavras, uma carteira de ações consiste na compra de ações de alta qualidade que oferecem bons pagamentos de dividendos a preços razoáveis. Portanto, a estratégia se concentra em ganhar renda passiva para a aposentadoria. Como manipulador de mercado, no entanto, Barsi percebeu que não iria ficar rico, nem mesmo apostando em ações subindo ou descendo. Isso o levou a concluir que não viveria uma aposentadoria confortável dessa maneira. O bilionário relatou ter visto alguns investidores fazerem o equivalente a um carro em um dia, mas ficar sem dinheiro para o combustível no dia seguinte. Aqui está um ponto de virada em sua vida. Por isso, decidiu criar um negócio sustentável onde pudesse viver dos lucros que lhe proporcionassem a longo prazo. Método Barsi de investimentos. O método brasileiro é simples, embora leve algum tempo para ser concluído. Sua ideia era comprar 1.000 ações da mesma empresa todos os meses durante 30 anos. Segundo Barsi, a partir do 8º mês, os dividendos recebidos são suficientes para serem reinvestidos sem a necessidade de desembolsar do próprio bolso. Método de Barsi na prática. Definida a estratégia, a abordagem Barsi foi colocada em prática, investindo inicialmente na Companhia Paulista de Energia Elétrica, CESP.
Aqui, ele estabeleceu a meta de possuir 100 mil ações da CESP, o que na época equivalia a 50 centavos. Segundo Barsi, a empresa foi escolhida porque paga dividendos semestralmente, com prioridade mínima e dividendo obrigatório de 10% do valor de face, hoje valendo R$1. Na época, seu objetivo era acumular o equivalente a 5 mil dólares, o que, segundo seus próprios cálculos, era menos do que um carro popular. Em pouco tempo, seu propósito foi alcançado e novos objetivos surgiram. Então Barsi voltou-se para técnicas de reinvestimento. Para isso, utiliza os recursos que recebe de dividendos para comprar mais ações de empresas selecionadas, aumentando assim sua posição nessas empresas. Após 10 anos seguindo essa fórmula, com paciência e disciplina, Barsi se aposentou. Ações garantem o futuro. Com conhecimento técnico e prático do mercado financeiro, Luiz Barsi iniciou suas pesquisas sobre o mercado de ações. Nesse sentido, ele elaborou um estudo chamado Ações Garantem o Futuro. O estudo pretende olhar mais de perto todos os setores para entender o seu nível de sustentabilidade. Ou seja, setores onde a humanidade não poderiam viver sem. Foi aí que Barsi concluiu que alguns setores da economia têm mais chance de se sustentar, como o setor de celulose e papel, o setor bancário e a geração, transmissão e distribuição de energia. Depois de listar as áreas mais promissoras, Barsi começou a procurar todas as empresas listadas em bolsa que compõem essas áreas. Então ele os separou com base na probabilidade de sucesso a longo prazo, e foi aí que Luiz Barsi Filho acumulou sua fortuna. Podemos observar o sucesso das ações garantem o futuro por meio da compra das ações do Banco Santander pela Barsi, quando valiam cerca de 50 centavos. Atualmente, as ações preferenciais, SAMB4, estão sendo negociadas a R$ 14,21. Atualmente, o patrimônio de Luiz Barsi é de cerca de 5 bilhões de reais, totalmente investido em ações. Luiz Barsi não investe em títulos de renda fixa, o que costuma chamar de perda fixa, nem em fundos imobiliários. O Barsi está no mercado há 54 anos, apenas um ano antes da idade do índice Bovespa, criado há 55 anos. Este ano, em um podcast com o primo rico Thiago Nigro, Barsi falou sobre sua renda. Em 2021, ele afirmou ter recebido mais R$ 1 milhão por dia em dividendos de ações de sua carteira de previdência, estratégia que descreveu como sendo seguida ininterruptamente por décadas. Compre ações de qualidade pelo preço certo e pague bons dividendos, concluiu. Luiz Barsi Família. Embora Luiz Barsi Filho seguisse seu caminho completamente sozinho, sem emprego no mercado financeiro ou orientação da família, o bilionário ensinou tudo o que pôde aos 5 filhos, 2 deles já inseridos no mercado. A família do mercado financeiro. Luiz Barsi Neto, formado em contabilidade e economia, atuando como consultor de investimentos, e Luiz Barsi, formado em contabilidade e economia, criou o AGF, Ações Garantem o Futuro, empresa que promove e ensina métodos Barsi. Luiz Barsi ainda atua no conselho de administração da IRB. Para os investidores que buscam por empresas promissoras, assim como Barsi, é importante estudar e entender como elas funcionam, ou seja, se questionar de onde vem o seu faturamento, como se encontra o endividamento, qual sua perspectiva de lucro para os próximos anos e qual o seu dividend yield. Ter essas respostas ajudará os investidores no momento de sua alocação, principalmente nos momentos mais críticos do mercado. Portanto, é vital refletir sobre as grandes e conhecidas figuras atuantes neste campo de investimento, tal como Luiz Barsi. Luiz Barsi Filho lança livro para contar sua trajetória até se tornar o rei dos dividendos. Abre aspas. Não sou um gênio. Sou uma pessoa simples, um ser humano como qualquer outro. Digo que não compro ações, compro projetos de empresas, ajudando a gerar riqueza para o país, para a população, fecha aspas. Disse em uma entrevista de pouco menos de meia hora, por videoconferência. Seu patrimônio é de aproximadamente 5 bilhões de reais, com uma carteira que reúne aplicações em cerca de 12 empresas.
Ele afirma que o que lhe interessa são os dividendos pagos por essas companhias, não o valor do patrimônio. O que achou da história de vida de Luiz Barsi Filho? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar com pessoas que também irá gostar dessa história. E deixe nos comentários quem você gostaria de ver a história por aqui. Até a próxima!